Estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês, de poder compartilhar as boas novas com você hoje. Eu me sinto alegre porque a gente pode se reunir aqui hoje como um corpo local que faz parte de milhares de pessoas que faz parte do corpo de Cristo no mundo inteiro. Isso alegra o meu coração muito. Nós vemos aqui que o meu chamado é de ser de servo, de aprender a viver junto dentro do corpo de Cristo. Amém? E nós fizemos isso para glorificar o nome de Jesus Cristo sempre. Nós sabemos que nós temos um Pai que nós honramos, Deus Pai. Nós sabemos que nós temos o Filho, o nosso Salvador, o Rei dos Reis. Sabemos que temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos guia diariamente. Sabemos que esse é o nosso Deus. Esse é o Deus triuno que nós servimos. Amém? Nós vemos que semana passada aprendemos sobre amor. O amor, não o amor que a terra nos dá, mas o amor que Cristo Jesus nos deu. O amor incondicional. Nós vemos que isso vem de um mandamento em Mateus 22, do 37 ao 40, falando: ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E nós vemos que Jesus vai além a isso, fala: eu tenho um novo mandamento que eu te dou, que é encontrado em João capítulo 13, versículo 34. Ame o seu próximo como eu te amei. Como que Jesus nos amou? Dando sua própria vida por mim e por você. Em vez de você ter morrido naquela cruz, foi Jesus Cristo que morreu no seu lugar. Amém? Nós vemos que é muito importante nós aprendermos isso. Nós vamos continuar nisso. Eu vou falar um pouco do contexto onde que estamos. Pode abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 14. Nós estaremos nos versículos 16 ao 23. Então, Romanos capítulo 14, versículos 16 ao 23. Se quiser abrir no celular, no iPhone, no smartphone, no qualquer celular que tem uma Bíblia aí. Graças a Deus que nós temos esses recursos hoje. Nós vemos que quando você abre sua Bíblia em Romanos 14, quero falar que aqui existe uma controvérsia entre os judeus cristãos e os gentios acontecendo. Nós vemos que os judeus cristãos estão falando que eles têm que seguir a lei, mas eles estão esquecendo uma coisa muito essencial, que eles não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça, através de Jesus Cristo. E nós vemos os gentios, que não são judeus, né? Nós somos gentios. Se você tem descendência judaica, aí você não é gentil. Mas se você não tem, você é um gentil. Então nós vemos que os gentios estavam abusando da sua liberdade dentro do corpo de Cristo. E Romanos aqui, Paulo vai tratar sobre isso. Nós vamos ler no versículo 16 ao 18 agora. Amém? Diz assim no versículo 16: aquilo que é bom para você não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Nós vemos aqui que não estamos mais debaixo da lei, amém? Nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Não temos mais essa pressão, mas nós temos que ver para a gente não abusar dessa liberdade que nós temos dentro do corpo de Cristo. Nós temos que tomar cuidado, porque isso pode ser um agir, um falar, que pode ser perverso, até mal ao seu irmão que está do seu lado hoje. Nós vemos que aqui Paulo está falando do contexto da Bíblia, é uma ilustração que ele está usando, que é para nós, que é de bebida e comida, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas eu quero falar para você que essa carta de Paulo,
é essencial para as nossas vidas hoje. Era do contexto daquela época, mas é uma ilustração importantíssima hoje para nossas vidas como cristãos. A Bíblia não precisa ser atualizada não, irmãos. Acho que pessoas precisam ser atualizadas pela Bíblia, que é eterna, nunca se muda. É para todas as épocas. Porque nós servimos o quê? Um Deus eterno, que vive para sempre. Nós vemos aqui que, se a gente colocar essas prioridades em nossas vidas, se a gente colocar a prioridade que Paulo está falando, da paz, da harmonia no corpo de Cristo e a alegria, nós temos que entender que existe uma diferença. Nós podemos estar triste hoje com alguma coisa. Não é que você está no corpo de Cristo, você é um servo de Jesus, que você não pode estar triste, você não pode mais chorar, você não pode mais se lamentar. Nós vemos que nos Salmos o servo de Deus lamenta bastante. Mas aqui, essa alegria, a alegria eterna em Cristo Jesus, que nós temos por causa da salvação nele. E nós vemos que isso é no Espírito Santo. E nós vemos aqui que isso se nós não temos isso, a gente não está em contato com Deus. Porque a prioridade do coração de Deus é ter a paz, é ter uma alegria no Espírito Santo. Isso é a prioridade dele. Então eu quero convidar vocês hoje, como corpo de Cristo local, para nós priorizarmos a paz que excede todo entendimento. Quando estivermos na dor, entendemos que temos a paz em Cristo Jesus, que nós temos a alegria, não felicidade. Felicidade vai e vem, mas a alegria contínua nas nossas vidas, no Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Não sei onde que eu coloquei esse negócio. Aqui, vamos ler agora no versículo 19, do 19 ao 21. Versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Vocês estão entendendo um pouco a preocupação de Paulo naquela época? Isso tem que ser uma preocupação nas nossas vidas. E o segundo fato aqui que está falando que é para nós termos um coração sincero, uns com os outros. Nós vemos que tem gente que gosta de beber um vinho. Não estou falando ficar bêbado. Estou falando de beber vinho, mas você pode ter um irmão na igreja que tem uma dependência química e está lutando contra isso. Você fala, isso não é pecado? Para de ser bobo. Você está fazendo o seu irmão cair. Nós não queremos isso, como corpo de Cristo. Nós não queremos que o nosso irmão do nosso lado caia. Nós queremos estar do lado do nosso irmão. Se quando ele cair, ou se quando ele for cair, nós estamos lá para sustentar ele. E se o nosso irmão cair, não importa o pecado, o nosso papel não é julgar. O juiz se chama Jesus Cristo, que está do lado do Pai hoje e reina sobre a terra e os céus. Mas o nosso papel como irmão e irmã em Cristo Jesus é cair, irmão. Deixa eu te levantar. Deixa eu te sustentar. Confesse os seus pecados a Jesus e você será perdoado. Vás e não peques mais. Se esse irmão cair de novo, irmão, eu te amo. Eu também peco, eu sou um ser humano. Deixa eu te ajudar a levantar de novo. Isso se chama viver junto. Isso arde no meu coração, esse desejo
da Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, viver juntos. Nós vemos aqui que nós não podemos abusar da nossa liberdade em Cristo Jesus. Porque se nós fazemos isso, nós estamos não fazendo a liberdade que vem de Jesus Cristo. A gente está fazendo uma liberdade pecaminosa que vem da carne, que faz o nosso próximo cair, que a gente ofende o próximo e que a gente faça o nosso irmão e irmã enfraquecer. Eu pergunto para vocês, vocês querem fazer isso? Eu não quero. Nós como corpo, nós não queremos que o nosso próximo caia. Nós não queremos que o nosso próximo sofra. Nós queremos que eles andem firmes em Jesus e uns com os outros, com amor incondicional. Nós vemos aqui que é uma profissão da nossa fé. Nós vemos que ontem nós celebramos a reforma protestante da igreja. E nós falamos com muita propriedade nisso, que nós fomos salvos pela graça e justificados pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você faz parte do corpo de Cristo? Você faz parte desse corpo? Você é salvo pela graça de Cristo Jesus e justificado pela fé. Justificado, quem justificou você foi Jesus Cristo naquela cruz. Ele derramou o seu sangue, ele morreu, ele se encarnou para poder sofrer no seu lugar. E hoje para você e eu teremos vida eterna. Aleluia. Salvos pela graça e justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vemos que um outro fato muito essencial é que tudo posso, mas nem tudo convém. Nós vemos que Paulo deve ter falado isso muitas vezes nas cartas dele, e talvez ele falou. Não sei, vocês podem ler mais tarde as cartas de Paulo. Existem 13, e são ótimas. Mas aqui nós vemos que Paulo fala para os irmãos, uns abusando da sua liberdade, outros querendo inventar regras sobre a vida cristã, voltando ao judaísmo. Ele fala, não, tudo posso, mas nem tudo me convém. Vamos ler o que Paulo fala aqui, no versículo 22 e 23. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Amém. Nós vemos aqui que tudo posso, mas nem tudo convém. Nós vemos que nós temos essa liberdade em Cristo Jesus, mas sem abusar dela. Nós não podemos fazer isso, porque o nosso foco, o que nós queremos fazer em nossa liberdade em Cristo Jesus é glorificar o nome dEle. Por isso que Ele nos deu essa liberdade. Nós vemos aqui que nós temos que ter fé. E essa fé, se temos alguma fé e alguma liberdade que possa fazer o meu irmão cair, deixa isso entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Você não precisa esponjar na cara do seu irmão. Porque talvez você não gostaria que ele fizesse isso com você, se você está trabalhando tão difícil, se você tem um químico que pode, alcoolismo, né? De ser alcoólatra, um dependente químico, que pode atrapalhar a vida dele. Deixa isso entre você e Deus. Guarde isso. Mas lembra que o que não vem da fé é pecado. Eu não estou falando que as coisas que você e eu temos liberdade
no corpo de Cristo, não estou falando em pecado. Então sempre lembra, se está vindo pela fé, amém. Deixa isso entre você e Deus. Mas se não está vindo na fé em Cristo Jesus, irmão, isso é pecado. Nós temos que ver isso. É claro, a nossa passagem hoje deixa claro para nós, assim no versículo 22, falando: seja assim seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Eu sei que essa mensagem é muito de refletir nela, de meditar nela. Porque isso chama até a mim, a nós como corpo de Cristo, a trabalhar, a começar a entender o que é viver junto dentro desse corpo. Nós vemos que às vezes, ou temos que fazer umas perguntas para nós mesmos, a Deus. Tem algumas perguntas que nós precisamos fazer. O que há na minha vida que está impedindo que eu ande mais perto de Ti? Quero conhecer essa liberdade sem condenar a mim mesmo. Quem quer conhecer mais essa liberdade em Cristo Jesus? Quem quer ter isso mais na sua vida? Essa liberdade no corpo de Cristo, essa liberdade em Cristo Jesus, essa graça que nós não entendemos por completo, nós temos fé nela, mas não entendemos por completo. Quem quer ter essa liberdade? Vocês querem? Eu quero ter essa liberdade em Cristo Jesus cada dia mais. Eu não quero me condenar mais por coisas que não são pecado. Eu não quero criar uma cerca, leis, onde Jesus falou: eu cobri a lei através do meu sacrifício. Ame a mim acima de todas as coisas. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas eu te dou um novo mandamento: ame o seu próximo como eu te amei. Quem quer viver nessa liberdade, a liberdade do amor incondicional que é dada por Deus? Eu não quero me condenar mais, eu não quero que nenhum de vocês condena mais a sua vida, mas entenda que isso é um processo no corpo de Cristo. Nós queremos entender mais essa liberdade em Cristo Jesus. Senhor, eu quero ter essa alegria na sua liberdade, sei que tudo posso, mas nem tudo convém. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6:12, ele fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Isso é uma boa oração com o Senhor. Senhor Deus, eu tudo posso no Senhor, mas nem tudo me convém. Me ajuda a entender essas coisas para não deixar meu irmão cair. Mas tudo posso, mas nada me domine. Eu não quero estar debaixo do domínio desse mundo. Eu não quero estar debaixo da liberdade desse mundo, onde que vai deixar eu cair, onde que vai destruir a minha vida, vai acabar com a minha saúde mental, vai acabar com a minha saúde física. Eu quero viver na alegria, na paz, no Espírito de Deus. Eu quero ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a batalha entre a carne e o Espírito. Eu olho que aqui local e no mundo inteiro, que o corpo de Cristo deixa que o Espírito reina sobre a carne. Deixamos muito tempo na igreja no mundo inteiro a carne reinar. Está na hora do Espírito Santo reinar sobre a carne dos membros do corpo de Cristo. Está na hora para fazer isso. Nós precisamos disso. Nós vemos esses princípios. O que não vem pela fé é pecado. Se você vai falar algo ou agir de tal maneira, pergunte para si mesmo. Pergunte assim: isso vai glorificar a Deus? Eu estou glorificando a Deus com o meu agir hoje? Eu estou glorificando a Deus com o meu falar? E se vai beneficiar o meu próximo?
Minha mãe sempre falou para mim, quando eu era criança, palavras têm poder. Palavras têm poder. Nós vemos o mundo destruído hoje porque a gente não está entendendo uma das piores coisas que acontecem: o falar. Nós esquecemos que agir não é uma ação só física, mas é um agir. Falar é um agir. Você está falando palavras dentro da vida de uma outra pessoa. Quando você fala que odeia alguém, a pessoa está vulnerável, você destrói uma vida. Se você vira para alguém e fala, eu te amo em Cristo Jesus, existe uma vida diferente. Existe um amor que vai mudar a sua vida. Essa pessoa vulnerável vai se firmar na rocha que é Jesus Cristo. E vai saber que existem pessoas do lado dela, ou dele, que vai ter esse sustento. Que ela não, ou ele, não estão sozinhos. Um dos maiores medos do ser humano é o quê? Estar sozinho. Mas eu quero falar para vocês hoje que você não está sozinho. Eu convido você a agir de tal maneira, agir, falar palavras na vida das pessoas. Eu falo para você, agir de tal maneira que glorifique o nome de Cristo Jesus e beneficiar o nosso próximo, e que assim sejamos dentro do corpo de Cristo. Eu quero convidar você hoje, a primeira coisa, ter essa prioridade linda, na paz que excede todo entendimento, na alegria que nunca se acaba e no Espírito Santo que habita dentro da sua vida. Você quer isso? Eu quero mais disso. Eu preciso, Senhor. Tenhamos um coração sincero. Que nós tenhamos um coração sincero uns com os outros. Que nós vemos um coração sincero no nosso próximo que está lutando contra algum pecado ou alguma liberdade no corpo de Cristo. E último, tudo posso. É verdade, tudo posso. Tudo você e eu posso em Cristo Jesus. Ele fez o sacrifício, Ele morreu no nosso lugar. Uma coisa que nós nunca poderíamos fazer. Nós vemos que a dificuldade dos judeus cristãos daquela época era entender que eles quebraram todas as leis do Antigo Testamento. Os judeus cristãos, ou os judeus antes de vir Jesus Cristo à Terra, eles quebraram anos, décadas, quebraram todas as leis. O único que não quebrou todas as leis, o único que pode viver e não quebrar nenhuma dessas leis é Jesus Cristo. E esse é o motivo desde Gênesis 3,15, mostrando que o Messias virá e mostrar que só Ele pode cumprir a lei e dar uma nova vida àqueles que crêem e que serão salvos. Salvos pela graça e justificados pela fé. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu convido a vocês a fazerem isso nas suas vidas. Eu quero falar para vocês, hoje eu não falei em detalhe em Campo Limpo hoje, mas é um desejo do meu coração. Eu li um livro na universidade nos Estados Unidos, que é de Bonhoeffer, que ele fala que é Vivendo Junto. Ele foi um pastor na época da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu esse livro debaixo do terraço da casa da irmã dele.
E as pessoas querendo pegar ele, porque ele estava pregando o Evangelho. Ele não concordava com o nazismo. Ele tinha um ministério de viver junto na Alemanha que era impressionante. Um desejo no coração dele. E esse é um desejo que eu tenho no meu coração. Que nós podemos começar a entender que essa palavra de Deus não é um combate contra pessoas que não são cristãs. Não é um combate se a pessoa fala, isso é mentira, a Bíblia não está falando a verdade. Não é combate que você fala, em Romanos 14, 12 diz assim, você está errado. Porque Jesus não fez isso. Quando ele encontrou os seus discípulos, ele falou, vem, me segue. Ele não falou, vocês quebraram todas as leis, só eu posso cumprir todas as leis. Não, ele falou, vem, ande comigo. Vive uma vida junto comigo. E você vai ver uma vida eterna. As pessoas no mundo, as pessoas desse bairro em Pirituba, o seu amigo, o seu familiar tem que saber uma coisa essencial. Que essa coletânea de livros que nós temos é uma ilustração como Deus se relaciona com os homens. Como Deus quer um relacionamento conosco. Como Deus fez um caminho através de Jesus Cristo. Eu estava até lendo na Bíblia essa semana, em Jó. Jó vira quando Deus deixou Satanás tocar até na vida dele, mas não tirar a vida dele. Ele vira para os amigos dele, os 3 amigos dele, e fala assim, nossa, estou clamando que existe um mediador entre o homem e Deus. Ele está clamando, ele está raspando vidro na pele dele. Ele não aguenta mais aquela agonia, mas ele não vai falar mal de Deus. Não vai negar o seu Deus. Jó não negou o seu Deus. Mas ele clamou uma coisa que nós temos hoje. Nós temos isso hoje. Nós temos um mediador chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. O Rei dos Reis, que fez tudo possível, que nos deu a graça. Uma coisa que Jó pedia, clamava a Deus. Nós temos e ainda mais. Um Espírito Santo que habita dentro de nós, que move. A igreja por muitos anos buscou tradições humanas, buscou como interpretar a palavra de Deus. Isso tudo é ótimo, maravilhoso. Mas se esqueceu que existe um relacionamento com Deus que é essencial. E Bonhoeffer sabia. Ele foi preso no Holocausto. E a alegria dele não acabou lá dentro daquela prisão. As pessoas, o guarda dele, o dia que ele ia morrer, chamaram ele para matar ele, ele morreu, por causa que ele não parava de pregar o evangelho dentro da prisão na Alemanha. E Rosenberg não parou de pregar o evangelho. Ele falou, esse era um servo de Jesus Cristo. Eu vejo Jesus Cristo na vida dele. Ele sabia uma coisa que nós esquecemos: um relacionamento. Eu quero convidar você a começar a pensar nesse modo quando você vai ler a Bíblia. Você tem um relacionamento. Ele quer um relacionamento íntimo com você. Para sempre. Porque quando chegar na nova terra e novos céus, Jesus, que nós não precisamos mais de lua e nem sol, porque Ele será a luz do novo mundo. Ele vai querer continuar a relacionar com você a eternidade. Vamos começar aqui. Amém? Amém.